Olá, alunos do oitavo ano. Essa terceira videoaula eu vou montar, fazer ela a partir do PowerPoint que eu enviei para vocês, né, nas primeiras aulas, e porque agora aqui está de maneira mais resumida. Aqui eu já coloquei para dar uma retomada da última aula. Aqui vocês têm vocês têm as características, né, da primeira enciclopédia, né? A enciclopédia abordava diversas áreas do conhecimento e divulgava as ideias filosóficas e políticas do iluminismo. Aí os organizadores, Denis Diderot e Jean Lebert, como eu falei. A obra contou com a colaboração de aproximadamente 140 autores, dentre eles os iluministas mais conhecidos, Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Né? Na época foi condenada pelo governo e pela igreja como subversiva, né? Ou seja, de virar a cabeça das pessoas, né, no sentido mal, né? Mas circulou clandestinamente, influenciando mentes da época, tá? Lembrando que está rompendo com um sistema extremamente autoritário e perverso, porque punia, prendia e matava, tá? Bom, aqui você tem, né, o Denis Diderot e Jean Lebert, que organizaram a enciclopédia. Aqui, rapidamente, o que o iluminismo defendia, os iluministas defendiam, né, igualdade jurídica, todos serem iguais perante a lei, tolerância religiosa, ou seja, no absolutismo o que acontecia? Se um rei era católico, todo mundo tinha que ser católico. Se o rei era anglicano, todo mundo tinha que ser anglicano. Se o rei era protestante, todo mundo tinha que ser protestante. Eles eram contra isso. Então, liberdade religiosa, o povo, cada um escolhe a sua religião. Quer ser católico, quer ser espírita, quer ser anglicano, não quer ter religião nenhuma. Tá? O Estado, para os iluministas, tem que ser laico, ou seja, o Estado não tem religião. As pessoas são livres. A separação, o que eles querem? A separação do Estado e da igreja, tá? Liberdade pessoal e social, essa aqui né, entra desde a liberdade política, liberdade de expressão, tá? Direito à propriedade privada, principalmente terras, era um direito exclusivo de nobres, tá? Então, o direito das pessoas adquirirem propriedade, principalmente no que se refere à propriedade dos meios de produção, a propriedade dos meios que geram riqueza. E, lógico, né, além do direito à propriedade privada, a garantia, né, da manutenção dessa propriedade privada, ou seja, ninguém tomar o que é seu, ninguém tomar a propriedade que eu tenho, aquela que gera riqueza, ninguém vir lá e estatizar ou tomar alguma coisa assim, né? Defesa do contrato como mediador das relações sociais, né? Isso aqui nós vamos ver daqui um pouquinho com o Rousseau. E maior participação política da sociedade e um governo representativo, certo? Tá? Então, ou seja, um governo que represente não seus próprios interesses, mas represente os interesses da maioria dos cidadãos, no mínimo. Tá? O iluminismo combatia então o absolutismo monárquico, a intervenção do Estado na vida econômica através do mercantilismo, né? Nós já estudamos isso em aula anterior. O Estado mandava na economia através do mercantilismo, certo? Ele tinha o controle, né? Eles eram contra a tese do direito divino dos reis, já vimos, e a participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas pela fé, né? Então, a interferência da igreja, né, ou o controle da igreja na forma de pensar e se comportar das pessoas, a interferência da igreja na vida política e dogmas que a igreja na época criava que era considerada verdades incontestáveis e na verdade não era verdade, tá? Então isso eles condenavam, ok? Bom, aqui você tem a imagem dos principais, né, iluministas, né? Você tem ali Voltaire, né, Rousseau, Montesquieu, né? Então você tem aqui os principais iluministas. Primeiro, Voltaire. Voltaire, ele é o defensor da liberdade de expressão. Né? Muitos atribuem ele a essa famosa frase: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las, certo? Isso é liberdade de expressão. Eu tenho o direito de expressar aquilo que eu penso, é lógico. Quando eu expresso aquilo que eu, né, penso, eu tenho que ter responsabilidade naquilo que eu digo também.
Porque a partir do momento em que eu falo o que eu penso, eu também dou o direito das pessoas expressarem sua opinião e muitas vezes eu vou ouvir o que eu não concordo. Mas Voltaire dizia, olha, eu posso não concordar com nada, eu tenho o direito de discordar, mas vou lutar para que você tenha o direito de expressar. Isso é liberdade de expressão, ok? Né? Voltaire era o apelido, né, dele, né? Defendia a liberdade de pensamento, Voltaire, a igualdade perante a lei, né, a igualdade jurídica e a tolerância religiosa. Ele era contra o absolutismo, né, propondo a participação da burguesia esclarecida no governo. O que Voltaire era a favor? Ele era a favor do fim da monarquia absolutista, mas era a favor de uma monarquia constitucional, certo? Você mantém a monarquia, acima do rei, você cria uma constituição que atenda aos interesses de todos. E junto desse governo a participação dessa burguesia, mas de uma monarquia constitucional. Ok, gente? Aqui você tem Jean-Jacques Rousseau, né? Ele é considerado um dos mais radicais, né, dos iluministas, porque ele prega o fim da propriedade privada dos meios de produção, ou seja, o fim da propriedade dos meios que geram riqueza, como a terra, indústrias, enfim, né? E ele é a favor de uma república democrática, tá? Uma república democrática, por isso que ele vai ser considerado um dos mais radicais. Mas ele vai dizer também, para uma república democrática funcionar, é necessário que os cidadãos exerçam essa democracia ou votem, né, pensando na vontade geral e no bem comum, algo que não acontece muito hoje, né? Às vezes a pessoa só pensa em si, né? Bom, é dele também essa frase: o homem nasce bom, a sociedade corrompe, certo? Ou seja, ele vai dizer que o homem ele é corrompido pelo meio em que ele vive, certo? Ele é influenciado pelo meio que ele vive, tá? Ou seja, todo mundo nasce igual, todo mundo nasce bom, né? A teoria do bom selvagem. Mas é o meio que vai inserir informações, é esse meio que ele vive que vai formatar o caráter dele e muito, né, levando o que a esse homem se corromper, tá? Esse homem se corromper. Essa era a ideia de Rousseau, tá? Ele escreveu diversas obras, né? O discurso sobre a origem e os fundamentos das desigualdades entre os homens, né? Criticava a propriedade privada por ser a raiz das infelicidades humanas. Ele vai dizer assim: tudo que é infelicidade humana ou mazelas da humanidade tem origem com a propriedade privada dos meios de produção. Não é a propriedade privada, por exemplo, sua casa, seu carro, não. Aquilo que gera riqueza. Tá? Ele vai dizer isso. E também ele é o autor do contrato social. Defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direito a todos. Tá? Ele vai ser a favor, ele vai ser contra uma monarquia e sim a favor de uma república democrática, né? Rousseau. Montesquieu, certo? Montesquieu é dele essa frase, ó. É uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tem o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido ou reprimido pelo próprio poder. Ou seja, Voltaire, gente, ele é o criador dessa ideia aqui, ó, dos três poderes. O rei tinha todo o poder, todo. Então, como eu limito o poder do rei? Através do próprio poder. Ou seja, dividir o poder que antes era exercido somente pelo rei em três poderes. Eu crio o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo é aquele que cria as leis. No nosso país, seria vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, no nosso país. Poder executivo é aquele que executa, que vai cumprir as leis. No caso, prefeito, governadores e o presidente.
né, o poder executivo. E o poder judiciário é aquele que julga as leis. São né, os tribunais de primeira instância, segunda instância e o Supremo Tribunal, né, o Supremo Tribunal. Bom, desses três poderes, o interessante é o seguinte: nenhum manda no outro. Eles são independentes. Mas um precisa do outro para poder funcionar, certo? Nenhum manda no outro e um precisa do outro para funcionar. Então um cria, o outro executa, o outro julga. E então ele acreditava que com essa divisão dos três poderes seria possível, né, limitar o poder do rei. Então ele era contra o absolutismo. Ele criticava a interferência política do clero, era contra, e defendia aspectos democráticos de governo e respeito às leis. E como que você garante um governo mais democrático, acessível a todos, limitando os poderes? Limitando o poder? Através da criação dos três poderes. Ok, gente? Tá? Vamos parar por enquanto aqui, depois eu explico John Locke e Adam Smith para esse vídeo não ficar tão longo. Espero que até aqui vocês tenham entendido, ok? Até a próxima aula.